Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Kabbalah na Prática, a sua inspiração semanal, o momento da sua semana para descobrir os maiores segredos da Kabbalah, para você criar uma vida feliz de verdade, ou seja, uma vida com mais amor, mais satisfação e mais plenitude. Sejam muito bem-vindos. Enfim, cheguei, estava no trânsito, mandei mensagem para vocês, compartilhei lá nos meus stories. Falei, pessoal, vamos rezar para eu chegar a tempo. Que bom que vocês estão entrando, que bom que vocês estão chegando. Hoje a gente vai falar sobre a energia da semana. Normalmente a gente faz isso na segunda-feira, mas segunda-feira foi dia de gravações para mim. Eu passei o dia inteiro, até muito tarde, em gravação, não consegui estar com vocês. Terça-feira, dia de mentoria, então a gente está aqui. Ontem eu falei para vocês, imprevistos, a gente ficou também, foi um dia muito corrido. Sem luz, aí mentoria, ó, já tanta coisa acontecendo essa semana que eu tô assim, o que aconteceu, que dia? Que dia que aconteceu isso? Que dia que aconteceu aquilo? Quem tá aí comigo nessas? Pessoal, vamos entender então qual que é a consciência, qual que é a energia, o que os cabalistas têm para compartilhar com a gente sobre a energia dessa semana. A gente está no meio da semana, então vamos aproveitar aí esses últimos dias dessa semana para a gente poder se conectar, para a gente pegar os aprendizados da Parashá e então realmente construir uma vida feliz de verdade. Nós estamos na Parashá Vayetze e essa é uma Parashá que fala sobre a história. Deixa eu colocar o tema, né, da live. Gente, a semana tá tão maluca, tanta coisa acontecendo por aqui, que até esquecendo de colocar o nome da live. Gente, hoje a gente quer entender o seguinte, será que Deus castiga, né? Eu acho que essa é uma pergunta que, de alguma maneira, em algum momento, todos nós, de uma forma ou de outra, mais direta ou menos direta, todos nós nos perguntamos assim, né? Às vezes você não vai falar necessariamente, será que Deus castiga? Mas você vai se perguntar, por que isso está acontecendo na minha vida? Né? Isso que eu estou passando é muito difícil. Eu não devia estar passando por isso. Será que é justo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que tal coisa está acontecendo na minha vida? Por que alguns têm mais sorte do que eu? Por que certas coisas acontecem mais fácil para algumas pessoas e mais difícil para outras pessoas? Então, essas reflexões, em algum momento da nossa vida, a gente para se perguntar, né? Algumas pessoas têm mais facilidade, por exemplo, no amor, outras menos. Algumas pessoas têm mais facilidade de relacionamento, outras são mais introvertidas. Algumas pessoas têm mais facilidade de ter sucesso no trabalho, fazer dinheiro, né? Outras pessoas têm menos. Os dilemas são diversos. Mas talvez, eu acredito que você vai concordar comigo que em algum momento da sua vida você parou para se perguntar, né? Poxa vida, será que esse mundo é realmente justo? Será que Deus castiga? Até porque tem tantas histórias, né, que nós lemos. Qual que é o estudo da Kabbalah? Nós estudamos quais são os segredos espirituais por trás do Pentateuco, que é o Antigo Testamento, né, conhecido como Antigo Testamento. E no Pentateuco tem muitas histórias malucas, muitas histórias esquisitas. E aí, a gente quer entender sempre, a cada semana, qual é a energia que os cabalistas, qual é a consciência, qual é a oportunidade de crescimento, de transformação que nós temos a cada semana. Então, lembrando, né, e tem muitos de vocês estão chegando agora no meu perfil, tem muita gente nova chegando, então eu preciso falar algo que eu costumo falar bastante, inclusive para o pessoal que me acompanha nas lives semanais, né? Os cabalistas explicam que o tempo na Kabbalah, ele não é linear. O tempo, de acordo com os cabalistas, ele é uma espiral. O que isso significa? Que de geração em geração, nós passamos por coisas parecidas para nos dar a oportunidade de nós crescermos nessa espiral. Quando a gente não cresce numa espiral, o que a gente faz? A gente fica vivendo o tempo como um círculo. O tempo como um círculo. O tempo como um círculo, ele é o quê? É você passar pelas mesmas coisas
e você não ser uma pessoa diferente. Seus pais passaram por certas coisas e você está repetindo o padrão. Seus avós viveram certas coisas e você está repetindo o padrão. Gerações e gerações, às vezes familiar, às vezes é um grupo de pessoas, pode ser um grupo, um país. O Brasil, por exemplo, quantas coisas se repetem no nosso país? Entra político, sai político, entra não sei o que, sai não sei o que. Por que a gente passa por coisas parecidas? Por que parece que a gente está num círculo? Porque nós não estamos pegando as lições. Muitas vezes, então, a gente pensa que Deus castiga. Será que Deus castiga? Tem várias histórias das pragas, por exemplo, na Bíblia, né? E aí, Deus castiga, então? Pois é. De acordo com a Kabbalah, a nossa perspectiva aqui, dentro desse pensamento, né, sobre o tempo, de que o tempo é uma espiral, ele precisa ser uma espiral. Porque se você hoje está num lugar, amanhã, se você lidar com os seus problemas do mesmo jeito que você está lidando com eles hoje, muito provavelmente você vai repetir essa mesma situação para você de novo daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Quando que para de se repetir? Quando você... Lembra que eu falei que o tempo é uma espiral? Então, né, o tempo ele vai voltando, certas coisas vão voltando e a gente vai passando por elas de novo. Se você começa a lidar com certas coisas de uma nova maneira, quando a gente rompe o padrão, a gente sai do círculo vicioso. Nós precisamos querer sair do círculo, mas a pergunta é como? A pergunta é como, e a gente vai entender de acordo com a história dessa semana. Então, os cabalistas explicam que dentro desse pensamento de que o tempo ele é uma espiral e de que o tempo não é linear, o que vai acontecer? A história, tudo que a gente lê nas paraxás da semana, são as histórias. Essas histórias, elas são contadas numa cronologia. Essa cronologia, ela mostra pra gente qual é a energia em potencial disponível pra gente acessar. Como é que a gente vai acessar? A gente vai acessar se nós estivermos conscientes de qual é a oportunidade, se nós fizermos o nosso trabalho espiritual de mudança, de evolução, de expansão de consciência, se a gente tiver conectados espiritualmente. Ou seja, a gente está falando aqui dessa sabedoria, de você aplicar essa sabedoria e de você fazer a sua conexão espiritual. Quando nós fazemos isso, então a gente abre essas... É como se fosse assim... Toda semana o Criador dá pra gente como é que fala, gente? Um cadeado e uma chave, tá? O que é o cadeado? O cadeado é a oportunidade, tem uma porta, né? É um cadeado de uma porta, não é qualquer cadeado. Cadeado para uma porta. E aí, a gente estudando a Kabbalah, a gente recebe uma chave. Toda semana tem uma chave. Toda semana tem uma porta para se abrir na nossa vida. Só que toda semana essa porta vem com esse cadeado. Então, a nossa parte, o nosso trabalho é pegar a sabedoria. Como? Que sabedoria é essa? Dentro dessa cronologia, existem histórias específicas. Essas histórias, elas revelam esses segredos da energia da semana. O que o universo tem para oferecer para a gente nessa semana? Quando eu pego a chave e eu coloco no cadeado, eu abro a porta da oportunidade. Que oportunidade? A oportunidade da energia dessa semana. Então, toda semana tem uma oportunidade, toda semana tem uma energia. E a gente quer entender qual é a energia desta semana específica. Bom, vamos lá. Qual é a história da paraxá dessa semana? A história dessa semana fala sobre Jacó e Yaakov. O que está acontecendo com Jacó em Vayetze? Está acontecendo que ele está fugindo do seu irmão Esaú, que quer matar ele. Ele morava, então, em Beersheba. E aí, ele precisa fugir de Beersheba. E ele vai para Haran, que é uma outra cidade. E nessa fuga dele, a gente já tem algumas reflexões sobre os significados, vamos dizer assim. Então, Jacó, ele sai de Beersheba. Beersheba é um código. Código do quê? Um código de um lugar seguro. É um código de uma conexão espiritual. É de lá, é de Beersheba que Jacó, ele recebe todo o seu sustento, toda a sua formação, toda a sua conexão espiritual vem de Beersheba. Ele recebe todo o seu fundamento ali.
E aí o que ele faz? Ele sai de Beersheba fugindo do irmão Esaú que quer matar ele, e ele vai para Haran. O que é Haran para os cabalistas? Nós entendemos, de acordo com a Kabbalah, que Haran significa julgamento, significa um lugar de julgamento, um lugar de escuridão, vamos dizer assim. Então, olha o que é a primeira coisa que acontece. Então, Jacó foge. Então, ele foge desse lugar conhecido, ele foge desse lugar de acolhimento e ele vai para Haran. Ele sai completamente do seu conforto. Ele sai completamente do seu local conhecido. E ele vai para um lugar de profunda escuridão. Só que a grande questão, e o primeiro ponto importante para nós entendermos é assim. Essa história, quando a gente ouve sobre Jacó, né, saindo de Beersheba, indo para Haran, fugindo, né? Fugindo fugindo do seu irmão que quer matar ele. Ele também está fugindo do quê? Ele está fugindo daquele conforto da casa dele, que era de onde ele tinha tudo, era o lugar conhecido dele. Quantas vezes nas nossas vidas nós precisamos fazer isso? Quantas vezes nas nossas vidas nós vamos atrás de um novo caminho, de uma nova direção, de novas perspectivas para a nossa vida, porque está na hora da gente expandir, está na hora da gente crescer. E o que acontece com Jacó? No meio do caminho, ele não só teve que fugir do irmão, como ele também foi assaltado, roubaram tudo dele. E ele então entra realmente numa nuvem negra na mente dele, ele começa a ter pensamentos negativos, ele está num momento de profunda tristeza, de profunda escuridão. E aí, ele tem uma revelação. Ele deita para dormir em um lugar, e esse lugar era exatamente o lugar onde era o templo, o santuário dos santuários, o sagrado dos sagrados. E ele não se dava nem conta inicialmente, depois ele percebe onde ele está. Ele deita para descansar, ele deita para dormir, para se recarregar. E naquele momento ele tem um sonho famoso que Jacó tem, que é o sonho de uma escada. Ele vê, olha só, o Criador mostra para ele uma escada, com os olhos, ele vê aquela escada no sonho, e essa escada mostra anjos subindo e descendo por essa escada. E quando Jacó vê isso, a gente tem uma série de aprendizados em relação a essa semana para a nossa vida, né? Até porque, de acordo com a Kabbalah, todos esses personagens que a gente ouve falar da Bíblia, eles representam aspectos da nossa personalidade. Então, existe dentro de cada ser humano um Jacó em potencial. O que é esse Jacó em potencial? Primeiro que dentro das rezas, né, no universo cabalístico, existem rezas que são feitas na parte da manhã, que é o Shacharit, depois tem Minha, que é na parte da tarde, e tem o Arvit, que é na parte da noite. Yaakov representa o Arvit. O que é o Arvit? É a reza da noite. O que é a reza da noite, gente? É a reza desses momentos escuros, é a reza desses momentos sombrios da nossa vida. E ele vai para esse lugar, ele voluntariamente ele sai da terra que ele pertencia e ele vai para esse lugar desconhecido. Quando ele deita para descansar, ele recebe essa revelação do Criador que mostra para ele essa escada e, ao mesmo tempo, ele ouve, ele recebe 3 bênçãos direto do Criador para ele. Jacó somos nós. A revelação que Jacó tem, tanto das bênçãos, tanto da escada que ele vê, quanto das bênçãos que ele recebe, essas são bênçãos que nós recebemos como humanidade. Todos nós recebemos essas bênçãos naquele momento. E essa semana, essas bênçãos elas estão disponíveis novamente para nós. De acordo com o nosso estado de consciência, de acordo com o nosso trabalho espiritual, nós podemos acessar essas bênçãos. Então, que trabalho espiritual é esse? Que estado de consciência é essa que nós estamos falando? O que essa escada, enfim, representa e o que são essas 3 bênçãos, né? Tudo isso a gente quer entender com a nossa live de hoje, com a nossa aula de hoje. Em primeiro lugar, a gente quer entender quais são essas 3 bênçãos. A gente vai falar, gente, hoje de uma fórmula, que é uma fórmula
para que nós possamos nos elevar espiritualmente como pessoas. O tema da nossa live é: Deus castiga? Será que Deus castiga? E nós já estamos entendendo aqui que muitas das coisas que estão escritas na Bíblia, no Pentateuco, no caso, né, porque a Cabalá, ela se refere sempre ao Pentateuco, essas histórias, elas são representações da nossa vida, são representações desses potenciais que o ser humano tem. Então você tem um potencial de alcançar Yaakov, esse estado de consciência de Jacó. Eu também tenho, nós temos esse potencial. Mas como alcançar esse potencial? E o que significa Jacó? Então, primeiro, vamos voltar um pouco. Deus castiga. Olha o que acontece com ele. Ele sai fugido da cidade dele, parece que Deus está castigando Jacó. O irmão dele quer matar ele, parece que Deus está castigando Jacó. No meio do caminho ele é roubado, roubam tudo dele. Ele fica sem ter onde dormir. Ele vai dormir num lugar duro e aí um monte de pedra. E aí o que acontece? Ele tem uma revelação. E essa revelação mostra para ele um caminho claro de evolução espiritual e 3 bênçãos. 3 bênçãos que o Criador dá para ele. Em que momento que o Criador dá essas 3 bênçãos para o Jacó? Essa é a primeira pergunta que a gente quer entender. Em que momento ele recebe essas bênçãos? No momento em que ele sai da sua zona de conforto. Primeiro passo da nossa fórmula para a evolução espiritual. Primeiro passo. No momento em que Jacó sai do conforto da sua cidade. No momento em que você e eu saímos do conforto do nosso conhecido. Buscando algo melhor para as nossas vidas. No momento em que você deixa o seu ego falar, gritar e você decide não agir de acordo com ele. No momento em que você deixa o orgulho de lado para amar o próximo. No momento em que você deixa o orgulho de lado para crescer, para ter humildade, para evoluir. O momento que a gente deixa a nossa pequenez de lado, que a gente olha para aquelas situações da nossa vida e que você está há tanto tempo, né, se colocando para baixo, há tanto tempo dizendo que você não é capaz, há tanto tempo duvidando de si mesmo, há tanto tempo pensando, será que essa transição de carreira, será que é possível isso para mim? Será que eu posso ir além? Será que eu posso mais? Será que eu posso ter mais? Quem sou eu para impactar positivamente a vida das pessoas? E aí, esses momentos, essas dúvidas que a gente tem na nossa mente, no momento em que você decide fugir disso, sair disso, não ficar na sua zona de conforto, porque embora seja muito desconfortável para a gente ter pensamentos negativos, é muito confortável você já saber o que é previsível, já saber aquilo que você já aprendeu a lidar, por mais difícil que seja, a gente já aprendeu a lidar com uma série de coisas que não necessariamente são boas pra gente. Mas a gente continua lá. E a gente continua lá. E a gente continua lá. O primeiro passo da fórmula para a nossa elevação espiritual, o primeiro de todos, é sair do nosso conforto. Não existe crescimento dentro da zona de conforto. E eu já... que clichê. Gente, clichê é clichê por um motivo. Qual é o motivo? Um senso comum de pessoas que concordam com um pensamento se torna um clichê. Não existe crescimento dentro da nossa zona de conforto, não há, impossível. O ser humano quer muitas mudanças, muita evolução, muito crescimento, muita realização, muita manifestação de bênçãos, mas nós somos muito incoerentes, porque muitos de nós não estamos dispostos a colocar a mão na massa para se transformar. Muitos de nós não estamos dispostos a deixar a nossa pequenez de lado. É muito louco isso. Eu atendo pessoas, né, há muitos anos, dou aulas são mais de 10 anos já. Tenho um contato também próximo, gosto de ter um contato próximo com os meus alunos que me procuram, que querem saber, né, que às vezes compartilham algo da sua vida comigo. E algumas pessoas elas têm todos os motivos para mudar. Todos. Sabe o que é todos? Pessoas que têm, assim, a clareza do que elas precisam fazer, a clareza do próximo passo, a clareza de para onde elas querem ir, a clareza de como elas querem viver a vida delas daqui a 10 anos, por exemplo, a clareza do tipo de relacionamento que elas querem viver, mas elas não abrem mão da pequenez, daquele lugar quentinho, seguro, confortável. Elas não abrem mão do seu Beersheba, que é a cidade que Jacó sai. Muitos de nós não abrimos mão da nossa pequenez
para ir para o novo, para experimentar o novo, para crescer na vida. E aí a gente não entende por que certas mudanças nunca chegam. Não vão chegar, não vão chegar, não vão chegar. Mudanças acontecem dentro para depois virem para fora. Mudanças começam na nossa percepção, elas vêm para o nosso coração, para depois a gente ver no mundo lá fora. Só que nós ficamos esperando o dia em que as coisas vão chegar. A revelação de Jacó não aconteceu para ele até ele sair, até ele estar disposto a abrir mão da sua própria pequenez, sair do conforto, sair do conhecido. Você não vai ter revelações na sua vida se você ficar no mesmo lugar, se você ficar fazendo as mesmas coisas, se você ficar recebendo os mesmos estímulos, se você ficar conversando com as mesmas pessoas que reclamam do trabalho que você trabalha junto, na mesma empresa, e ficam fazendo fofoca, e ficam falando mal, e você vai lá e você alimenta. Não vai, gente, não vai. Não tem revelação quando a gente está fazendo o que a gente sempre faz. Não tem revelação no conhecido, a revelação vem no desconhecido. Jacó precisou sair da sua cidade, ele precisou ser roubado em todos os sentidos. Tiraram tudo dele. E quando ele não tinha mais nada, ele se deita para descansar. E olha que incrível que acontece. Ele se deita para descansar. E aí ele recebe a revelação. Quão importante é esse descanso? Vamos falar sobre 2 aspectos sobre esse descanso. Esse descanso é quando você literalmente para de querer lutar e começa a abraçar. E começa a abraçar. Para de querer lutar e começa a abraçar a sua vida. Sabe quando você olha e você fala, eu posso descansar porque eu estou seguro aqui dentro de mim. Eu não preciso ter Beersheba, eu não preciso ter a minha cidade, a minha casa confortável. Eu estou seguro aqui dentro de mim. Mesmo que me tirem tudo, na minha alma ninguém toca. Eu estou seguro dentro de mim. Eu estou seguro dentro de mim. Quando ele descansa, sabe esse lugar onde você pode descansar no teu coração? Você pode descansar no teu peito e falar, eu estou seguro aqui dentro, eu posso descansar. Porque esse destino não é fora. Esse destino não é fora. No momento que ele descansa, ele vê essa elevação espiritual. No momento do descanso, no momento que você sai desse estado de fuga, de luta, de briga, de eu preciso vencer na vida, e eu preciso crescer, e eu preciso A hora que você quebra essa casca, a hora que você decide descansar no teu coração, na presença do Criador no teu coração, no momento que a gente dá esse espaço, a revelação vem. Então a gente já falou de alguns passos dessa fórmula. Nós precisamos estar dispostos a sair do nosso conforto. Nós precisamos caminhar e sim abrir mão, deixa que a vida tire tudo aquilo que não pertence ao seu próximo nível. Mas a gente quer ficar pegado aos nossos pertences, aquilo que eu acredito, aquilo que eu já sei, aquilo que já é meu. Aí a gente fica tão apegados a todos esses pertences. E o que Jacó ensina pra gente nesse momento? Ele fala, não, eu abri mão dos meus pertences, porque eu precisava ir para o próximo nível. Que pertences são esses? A Kabbalah faz voto de pobreza? Não faz, não faz, não faz, pelo contrário. Abrir mão dos seus pertences significa a gente abrir mão de todas essas coisas que às vezes estão puxando a gente para o passado, que estão amarrando você, que estão segurando você em um lugar que você não vai ter revelação nenhuma. Nenhuma. Quando nós precisamos crescer, quando nós precisamos ir para o novo, nós temos que estar dispostos a não só sair do nosso conforto, como abrir mão de certas coisas que levam a gente para uma pequenez, que levam a gente para continuar brigando nos nossos relacionamentos, continuar querendo sempre ter razão, continuar sempre querendo ser melhor ou pior do que os outros, se inferiorizando ou se enaltecendo demais, sem reconhecer a luz das outras pessoas. Nós precisamos abrir mão desses nossos pertences. Abrir mão daquilo que não vai te levar para o teu próximo nível. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que você aprendeu e tudo que você
construiu na sua vida, te trouxe até aqui. A pessoa que você é te trouxe até aqui. Para você ir para o teu próximo nível. A sua pessoa precisa ir para o próximo nível. E como fazer isso? Como espiritualmente fazer isso? Nós vamos descobrir exatamente com a revelação de Jacó no sonho dele. Jacó vê essa escada. Então o Criador, vejam isso, tá? Ele sai do conforto dele, ele abre mão dos seus pertences, ou seja, ele abre mão daquilo que ainda segurava ele, amarrava ele a um lugar que ele não pertencia mais. Ele deixa ir, ele é roubado, ele deixa ir, ele fala, vai embora. Se não me pertence, eu não quero. E ele segue caminho. E sim, ele está num momento de escuridão, ele está num momento difícil, o momento mais improvável. Porque a verdade é que nesses momentos mais improváveis a gente tem a tendência de pensar que esses são os momentos em que o Criador não está presente. Que o Criador não vai falar com a gente. Que nós não vamos ter uma intuição, uma inspiração divina, uma clareza. Esses momentos em que a gente fala, não, eu acho que eu estou no meu pior momento, eu estou triste, eu estou deprimido, eu estou estressado, eu estou com raiva, eu estou frustrado. Nos lugares mais improváveis, escuta isso. Foi nesse momento, o que Jacó fez? Ele descansou. Ele descansou exatamente e disse, mesmo que eu ainda não escute o Criador, mesmo que eu ainda não saiba como eu vou chegar nessa escada, mesmo que eu ainda não saiba o que vai acontecer comigo, eu vou descansar. Eu vou descansar porque a paz habita no meu coração e ela não está fora. Eu posso não ter Bercheva do lado de fora, mas eu tenho o meu templo sagrado e o meu templo sagrado está aqui, dentro de mim. Ele descansa. E aí o Criador mostra a escada e fala para ele 3 bênçãos. Que bênçãos são essas? Para você evoluir nessa escada, você precisa dessas 3 bênçãos. Bênção número 1. O Criador diz para Jacó, você vai ter acesso a toda a sabedoria espiritual. Você vai ter acesso à sabedoria espiritual. Ou seja, conecte-se com a sabedoria espiritual. Conecte-se com a sabedoria espiritual. Bênção número 2. Essa sabedoria espiritual, ela precisa ser disseminada, espalhada para o mundo todo. Você não está nesse mundo para viver somente pensando no seu umbigo. Nós não viemos para esse mundo somente para a gente pensar em nós mesmos. O mundo precisa de seres humanos maduros espiritualmente, que entendem o seu valor, que fogem dessa falsa humildade de se colocar como pequeno. Pare de pensar quem sou eu para levar minha luz para o mundo. Porque ninguém se beneficia disso. O mundo não fica melhor quando você não acredita na sua luz. E ouça o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você precisa ter uma luz. Eu estou dizendo que você precisa compartilhar a sua luz. Porque quando a gente compartilha a nossa luz, a gente começa a iluminar a nossa vida e iluminar o mundo. A segunda bênção que o Criador compartilha com Jacó é a bênção dele iluminar o mundo com essa sabedoria. Ele diz, eu vou disseminar pessoas e seus descendentes e mais pessoas vão receber toda essa sabedoria, todo esse conhecimento espiritual. Nós somos essa ponte. Nós somos os porta-vozes. Os porta-voz. Os porta-voz do Criador. Nós somos. Não é o outro, não é o fulano, não é a Yael que está dando a live. É você que está vendo a live. Você é o porta-voz. Porque essa bênção já foi dada para Jacó. E Jacó é um potencial dentro de você. Yaakov é você. Você é o porta-voz. O Criador já prometeu para você. Mesmo que você não se lembre, mesmo que você não saiba. O Criador já prometeu para você. O que o Criador prometeu para mim? Toda a sabedoria espiritual. 2. Ele já prometeu que você veio para esse mundo para disseminar a sabedoria espiritual. Você não precisa ser um professor de Kabbalah. Você não precisa ser um terapeuta, um psicólogo. Você não precisa disso. Você precisa ser exatamente quem você é. Encontrando exatamente as pessoas que você encontra no seu dia a dia. Trocando conversas com aquela pessoa improvável que vai se abrir com você, ou simplesmente sendo gentil, deixando o carro passar na sua frente no trânsito, ou simplesmente dando um sorriso para alguém.
Compartilhar a luz e a sabedoria espiritual está muito além de palavras. Está muito além de palavras. Eu uso muito as palavras, porque essa é uma conexão que eu tenho, uma missão que eu tenho de disseminar a sabedoria da Kabbalah para o maior número de pessoas possível. Mas, o que nós estamos falando aqui, todos os seres humanos, todos, estão aqui para disseminar essa luz e essa sabedoria no coração de outras pessoas. Você é o Jacó que tem que plantar a semente no coração das pessoas. E plantar uma semente, gente, quantas e quantas vezes eu vi isso acontecer. E eu aprendi com a minha professora de Kabbalah isso. Quando você planta uma semente, essa semente nem sempre ela brota no dia seguinte. Quantos e quantos alunos, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, eu disse algo. E aí passa um tempo depois, a pessoa chega para mim, Yael, você não sabe como foi importante para mim aquela conversa. Yael, você não sabe como foi importante eu encontrar você e ter essas aulas com você. Vocês não sabem o quão gratificante é. Eu outro dia estava no shopping, no Iguatemi, encontrei uma aluna que eu não sabia que era minha aluna. Ela se apresentou comigo para mim na fila do banheiro. Esses encontros improváveis. Yael, você não sabe. Eu fiz curso com você, foi transformador, sabe? A Kabbalah transformou a minha vida. A Carlinha que tá aqui na live escrevendo, comigo aconteceu isso várias vezes. Eu lembro, Cá, de você me falando. E às vezes, gente, você sai da... Eu lembro até com a Carlinha, eu fazia reunião, né? Fazia os encontros com a Carlinha, e aí eu, antes sempre de encontrar um aluno, antes de começar uma aula, eu sempre faço as minhas conexões, eu peço para Deus me usar, né? Como um canal e etc. E aí eu saía da reunião e falava, Criador, espero muito que essa conversa ajude muito ela, que realmente as fichas caiam. E aí depois, às vezes, você não sabe do resultado. Aí passa 6 meses da Carlinha. Nossa, Yael, não sei o quê, porque eu conversei com você, e que isso e aquilo. 6 meses depois, e quantas vezes você é essa pessoa que falou algo especial para alguém e 6 meses depois essa pessoa veio te falar? Nem sempre a gente vai saber na hora. Às vezes as pessoas precisam de tempo para processar, para viver, para colocar em prática aquilo. Então você é essa semente no coração dessas pessoas. Assim como eu sei que a Carlinha é essa semente no coração de outras pessoas. Como aluna, sabe, nessa busca também de espiritualidade, de autoconhecimento, de ser um ser humano melhor. E esse é você que está assistindo essa live. Essa pessoa é você. Você tem que plantar sementes. Não é esperar alguém plantar sementes. É a gente que tem que plantar essas sementes. Qual é a terceira bênção que o Criador dá? Essa é a mais linda de todas. O Criador diz, eu estarei sempre com você. Não importa aonde você esteja, não importa o que você esteja passando, eu estarei sempre com você. Gente, a estratégia é simples. O passo a passo, a nossa fórmula de elevação espiritual que a gente aprende nessa semana, incrivelmente, com Jacó. Você precisa, em primeiro lugar, sair da sua zona de conforto. Não há revelação na zona de conforto. Impossível. Esqueça, para de viver nessa fantasia de que você vai encontrar e que você vai ter uma revelação espiritual fazendo as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas. É preciso, sim, deixar o nosso conforto. É preciso, sim, falar, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou me jogar. Eu vou me arriscar. Eu vou me arriscar por algo melhor, por algo maior. É preciso sair do conforto. É preciso sair do conforto da vontade de falar alguma coisa e você que é impossível falar, não vou falar. É preciso isso. Ou você que está o tempo inteiro se escondendo, se diminuindo. É preciso você ficar desconfortável e falar o que pensa. É preciso. É preciso. Porque se a gente não sai do nosso conforto, nós nunca encontraremos a revelação. Essa revelação, ela acontece no segundo passo do caminho. No segundo não, né? No terceiro. Ele não só saiu do conforto, como ele abriu mão. Roubaram tudo dele, ele abriu mão. Ele falou, eu não quero que nada venha para minha próxima vida, para o meu próximo estágio. Nada que não sirva para mim eu quero. Tudo bem, pode me roubar. Eu fico sem nada. Segundo passo, abrir mão. Abrir mão daquilo que não vai levar você para frente. Se você não fizer isso, se você não sai do conforto e não abre mão do que não vai te levar para frente, não vai ter revelação. Impossível. Terceiro estágio, ele descansa.
Que descanso é esse? Mesmo sem ele ter clareza, mesmo sem o Criador trazer nenhuma revelação para ele, ele descansa. Ele vem pro coração dele, ele encontra essa paz. Mas como que eu vou encontrar essa paz? Eu tô no meio do furacão, é exatamente no meio do furacão. É exatamente na escuridão. Jacó representa esses momentos escuros, a conexão que a gente cria nos momentos escuros. Isso é se conectar com Jacó, é despertar Jacó no teu coração. Tá escuro, eu não sei qual é o próximo passo, mas eu estou em paz, porque dentro de mim eu estou seguro. Tudo o que eu preciso tá aqui. Tá aqui. E no descanso vem a revelação. Não é quando você está lutando para fazer acontecer, quando você está gritando e querendo impor o seu lugar e querendo colocar verdades e enfiar a goela abaixo das pessoas. Não é aí que a gente encontra a revelação, é no descanso. É onde você pode ser feliz e em paz dentro da tua alma, dentro de você. E aí essa revelação vem. E essa revelação é o quê? Mostrar, ele vê um futuro. Você precisa olhar para a sua vida e se perguntar qual é o futuro maravilhoso que eu vejo para mim, que eu vejo para o mundo. Nós criamos aquilo que tem na nossa consciência. Ele viu essa escada de elevação espiritual. Todos os anjos subindo e descendo, trazendo informação, trazendo conhecimento, trazendo sabedoria, trazendo clareza, trazendo intuição. Anjos. Então ele vê os anjos, ele vê a escada e ele recebe as 3 bênçãos. Que bênçãos são essas? Você vai receber toda a sabedoria espiritual. Você deve compartilhar essa sabedoria espiritual. Você deve compartilhar a luz. Você vai estar sempre, sempre protegido, porque eu sempre estarei com você. Vou falar uma coisa para vocês, gente. Sabedoria espiritual, prática da sabedoria espiritual, ou seja, a manifestação dessa sabedoria espiritual, que significa você compartilhar e ser mais luz no mundo. Você é a luz. Nós temos uma missão, e essa missão, ela é de todos. Todo ser humano tem essa missão. A cara que você vai dar para sua missão, eu trabalho isso na mentoria Verdadeira Identidade com os meus alunos, definir missão de vida. É um dos temas da mentoria VI. Mas tem uma missão que ela é coletiva. Todos nós estamos nesse mundo para compartilhar a nossa luz. Todos nós. Todos nós. Sabedoria espiritual, compartilhar a nossa luz. Compartilhar essa sabedoria, que significa o quê? Que todo mundo vai sair ensinando, de novo, falando de espiritualidade? Não necessariamente. Compartilhar a luz é compartilhar um amor, um carinho, um abraço, uma empatia com um momento desafiador de uma outra pessoa, é ser luz na vida das pessoas. Todos nós estamos aqui para isso. É assim que a gente desperta Jacó e eleva nessa escada espiritual, compartilhando essa luz. E terceiro, saiba que se você estiver fazendo isso, se você estiver buscando essa sabedoria espiritual, elevando a tua perspectiva sobre a vida, porque é isso que nós fazemos quando nós estudamos a Kabbalah. Nós elevamos a nossa perspectiva sobre a vida. Você passa a aprender a pensar de uma maneira mais elevada do que você sente. Você passa a aprender a pensar de uma forma mais elevada do que a sociedade te ensinou a pensar. Se você está buscando sabedoria espiritual, se você está manifestando e compartilhando, se tornando uma pessoa melhor, de fato, não só ideologicamente. Se você tem sido uma pessoa melhor para o mundo, se você tem sido uma pessoa que está cada dia mais feliz, feliz de verdade, buscando mais felicidade, buscando fazer mais, compartilhar mais felicidade com outras pessoas. O que o Criador fala? Se você estiver nessa busca por sabedoria e por manifestar sabedoria, você não precisa ser perfeita, você não precisa ser perfeito, você não precisa conseguir colocar tudo em prática. Você precisa estar dedicado, comprometido com a sua evolução, buscando sabedoria, tentando aplicar todos os dias. O Criador vai estar sempre com você. Sempre. Sempre. Porque ele nunca na vida nos deixa. O Criador estava com Jacó quando ele estava em Beersheba. O Criador estava com Jacó quando ele saiu de Beersheba e foi para Haran. O Criador estava com Jacó quando ele estava na escuridão, quando ele não estava se sentindo bem em relação a si mesmo, quando ele estava passando por um momento escuro. O Criador estava com ele.
E foi o Criador que trouxe essa revelação para ele, mas ele não conseguia ver, porque no conforto ninguém enxerga nada. No conforto, no lugar escuro, no lugar confortável, a gente não encontra respostas. A gente só consegue ir até o lugar onde a gente já conhece. Se você quer ir além, a pessoa que vai te levar para ir além é essa pessoa que vai buscar sabedoria, que vai praticar sabedoria espiritual, ser um ser humano melhor, e que vai entender que o Criador está com ela todos os dias, que nada te falta, nada te falta. Então, queridos, essa é a nossa missão nessa semana. Toda essa, trabalhem muito, se você, dentro de vocês, para encontrar esse lugar de descanso, e descansem de fato. Primeiro, tem o que a gente falou, esse lugar do sonho, né? Quando Jacó sonha com a escada, os cabalistas falam que o sonho, ele fala sobre esse mundo do potencial, sabe? Então, cuidem do sono de vocês. Agora já tá tarde, né? Mas agora, tenta não fechar essa live e continuar no telefone. Faz isso por você. Pega toda essa sabedoria que ela, divina da Kabbalah, que a gente falou hoje. Pega ela, integra no teu coração. Antes de dormir, faz a sua conexão. Criador, eu quero ter essa paz aqui no meu coração. Eu quero desenvolver essa paz. Eu estou em paz. Eu estou em paz. Eu estou em paz aqui dentro do meu coração. A pergunta da live, Deus castiga? Se Deus castigasse, gente, Deus não tinha estado com Jacó em todos esses estágios do caminho. Se Deus castigasse, ele não teria levado Jacó por todos esses estágios. Não dava para ele ficar na casa dele. Não dava para ele ficar no conforto. O Criador castigou porque o irmão dele queria matar ele. O Criador castigou porque ele foi roubado. O Criador não. Vocês estão percebendo? É o contrário. O maior presente foi ele ter saído de Bercheva. O maior presente da vida dele foi ele ter sido assaltado. Roubaram tudo dele. O maior presente da vida dele foi dormir sem uma casa e ter ali aquela revelação espiritual nesse lugar onde ele estava na maior escuridão e ele encontrou uma paz no coração. Foram os maiores presentes. Nas nossas maiores dores, o Criador também está ali. É onde ele se revela em muitos momentos da nossa vida. Não é só no conforto. Nós precisamos sair da nossa pequenez. E todas as revelações estão, sim, garantidas para nós. Eu estou falando uma promessa que pode parecer muito intensa, mas escutem o que eu estou dizendo para vocês. Os cabalistas falam isso, tá? Por isso que eu estou falando. Todas as revelações, elas são um direito de nascença. O ser humano ter clareza espiritual, ter luz divina, ter inspiração, ter criatividade, clareza. Isso tudo é garantido para o ser humano. Garantido de que maneira? É garantido se nós estivermos dispostos a deixar a nossa pequenez. Sem sair da pequenez, não tem revelação. Se você sair da sua pequenez, você vai encontrar respostas, revelações, clareza. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não pode ficar reclamando e ficar achando que a gente vai encontrar alguma coisa naquele lugar onde a gente já está acostumado. Gente, eu vou falar para vocês, tá? Dias 4, 6 e 8 de dezembro, nós teremos a Semana Segredos da Kabbalah. São 3 episódios que eu preparei com muito carinho. Essa semana a gente fez as gravações dessas aulas. Estão realmente incríveis, sabe? Um próximo passo para você se desenvolver dentro dos estudos da Kabbalah de uma forma clara, de uma forma direcionada, estruturada, sabe? Tem grandes segredos nessa minissérie que a gente preparou para vocês. Tá incrível, tá? Tá incrível. Do fundo do meu coração. Se você ainda não se inscreveu, é gratuito, se inscreva. Depois dessa minissérie de 3 aulas, a minissérie é gratuita, tá lá para vocês a partir do dia 4, 6 e 8.
Depois disso, teremos a abertura da última turma do ano do Kabbalah na Prática Despertar Espiritual. Essa é a minha missão, compartilhar essa sabedoria com vocês. Eu já faço isso há muitos anos, eu amo fazer isso. Eu estou constantemente buscando ser o melhor, cada dia melhor para vocês, para compartilhar mais e mais. Tem ferramentas muito claras, o curso Kabbalah na Prática Despertar Espiritual tem ferramentas para você colocar em prática no seu dia a dia, para desenvolver exatamente isso que a gente está falando, que é essa elevação espiritual. Como fazer isso? Tem ferramentas claras, tem conhecimentos fundamentais para expandir a sua visão, para você entender quem você é, o que você está fazendo aqui nesse mundo e como ter sucesso na sua jornada pela Terra. Então é isso, viu, gente? Precisamos de sabedoria e olhos espirituais para perceber os sinais de Deus na nossa vida. É isso, Angélica, é isso. Minha primeira vez aqui, que bom, obrigada, que bom que você veio. Seja bem-vinda, venha sempre. E aí você tem poder de eficiência como poucos quando você passa a sabedoria da Kabbalah. Muito obrigada, Marco, muito obrigada, muito obrigada. Amém. É isso, pessoal. Estamos juntos, crescendo sempre. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Nós teremos uma live número 2 ainda essa semana. Nós vamos falar sobre como criar uma vida feliz de verdade. Tem alguns ensinamentos incríveis sobre felicidade na Kabbalah e a gente vai falar sobre isso. Essa semana foi bem corrida, como vocês, talvez para quem me acompanha já aqui há mais tempo, né? Essas lives sempre acontecem na segunda, 8h30 da noite. Mas essa semana impossível, porque teve gravação na segunda, fiquei sem luz, turma da mentoria, 1 milhão de coisas aconteceram. E então a gente vai ter a segunda live, eu tô só vendo, provavelmente ela vai acontecer no sábado de manhã. Amanhã eu falo pra vocês, tá bom? Então, pessoal, boa noite pra vocês. Fiquem bem, faz essa conexão, larga o telefone, terminou a live, fecha o telefone, se conecta com o teu coração, encontra esse lugar de paz, acende aí uma vela, um incenso, coloca um cheiro bom na tua casa, faz a tua conexão e pede pro Criador para te trazer respostas no seu sono. Essa semana ela é muito poderosa para isso, pra gente se conectar com esse poder dessa revelação. Entra num estado de paz no teu coração, pede a sua revelação, pede o Criador, mostra pra mim, eu tô disposto a abrir mão, eu tô disposto a deixar pra trás isso, aquilo. Conversa com o Criador, faz a sua oração, tá bom? E a gente se vê então na nossa próxima live, de novo, provavelmente sábado de manhã. Amanhã eu falo pra vocês exatamente o horário, combinado? Então, um beijo a todos e até lá, pessoal.